Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. A paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Andei um pouco sumida do canal, não fiz mais a leitura da Bíblia porque eu estava viajando, estava sem internet, estava muito fraca. E assim, quando eu voltei de viagem não tive tempo, uma correria, mas hoje, graças a Deus, consegui vir aqui voltar às leituras da Palavra de Deus. Vamos iniciar agora aqui em Livro dos Juízes. Vamos ver nesse livro qual é o foco principal. Né? Ele é o 7º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. E ele, se não me engano, tem... Vamos dar uma olhadinha para não falar errado. São 21 capítulos. Então, vamos ler com a guia do Espírito Santo. Então, gente, bora para a leitura da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Dá um barulhinho atrás aí, pessoal, é o ventilador que tá ligado, porque tá muito quente. E primeiro dos Juízes inicia assim: novas conquistas pelas tribos. Eu vou fazer a leitura por essa outra Bíblia. A letra é um pouco maior. E o vento tá me atrapalhando, mas acho que não tá fazendo muito barulho, não. Vamos tirar o óculos e bora sem muita conversa. Bora ler a Palavra de Deus. Vamos ver quantos capítulos eu vou conseguir ler. Vamos ver se eles são muito extensos. Inicia assim. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem primeiro subirá por nós contra os cananeus para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá. Eis que entreguei a terra em sua mão. E Judá disse a Simeão: seu irmão, suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus. E eu, do mesmo modo, irei contigo para a tua terra. Então Simeão foi com ele. E Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus na sua mão, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. Encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram, e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares e os dedos grandes dos seus pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os seus polegares e dedos grandes dos pés decepados juntavam sua carne debaixo da minha mesa, tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Ora, os filhos de Judá haviam lutado contra Jerusalém, conquistaram-na, feriram-na com o fio da espada, e atearam fogo à cidade. E depois disso, os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus, que habitavam no monte, e no sul e no vale. E Judá foi contra os cananeus, que habitavam em Hebrom. Ora, o nome anterior de Hebrom era Kiriade Arba. E eles mataram Sesai, Aimã e Talmai. E de lá ele foi contra os habitantes de Debir. E o nome de Debir era anteriormente Kiriade Sefer. E Caleb disse: aquele que ferir Kiriate e a tomar, a ele darei Axa, minha filha, por esposa. E Otiniel, o filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou-a, e ele lhe deu Aquisa, sua filha, por esposa. E sucedeu que, quando ele veio a ele, ela o levou a pedir seu pai um campo, e ela desceu do seu jumento. E Caleb lhe disse: o que queres? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra ao sul. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes do alto e as fontes de baixo. E os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E eles foram e habitaram no meio do povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e eles mataram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram por completo. E o nome da cidade passou a ser Orma. Judá também tomou Gaza com o seu termo, e Asquelon com seu termo, e Crom com seu termo. E o Senhor estava com Judá, e ele expulsou os habitantes do monte, mas não conseguiu expulsar os habitantes do vale, porque eles tinham carruagem de ferro. E eles entregaram Hebrom a Caleb, como disse Moisés. E ele expulsou de lá os 6 filhos de Anak. E os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, mas os jebuseus habitavam
habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até este dia. E a casa de José, eles também subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José mandou espionar Betel. Ora, o nome anterior da cidade era Luz. E os espiões viram um homem sair da cidade, e lhe disseram: Mostra-nos, rogamos-te, a entrada da cidade, e mostraremos misericórdia para contigo. E quando eles lhe mostrou a entrada da cidade, eles feriram a cidade com o fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. E o homem foi para a terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou seu nome de Luz, e este é o seu nome até este dia. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean e das suas aldeias, nem Taanaque e suas aldeias, nem os habitantes de Dor e das suas aldeias, nem os habitantes de Ibileão e suas aldeias, nem os habitantes de Mexido e suas cidades, mas os cananeus habitaram naquela terra. E sucedeu que, quando Israel se fortaleceu, eles colocaram os cananeus sob tributo, e não os expulsaram por completo. Tão pouco Efraim expulsou os cananeus, que habitavam em Géser, mas os cananeus habitaram em Géser entre eles. Zebulão não expeliu os habitantes de Quitron, nem os habitantes de Naalol, mas os cananeus habitaram entre eles, e se tornaram tributários. Aser não expeliu os habitantes de Aconem, os habitantes de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Agzibe, nem os de Elba, nem os de Afec, nem os de Reob. Mas os azeritas habitaram no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois eles não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Todavia, os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate se tornaram seus tributários. E os amorreus forçaram os filhos de Dan até o monte, pois não o fariam descer até o vale. Mas os amorreus habitaram no monte Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e assim eles se tornaram tributários. E o termo dos amorreus era da subida de Agrabim, a partir da rocha e para cima. 2. E um anjo do Senhor subiu a Gilgal, para Boquim, e disse: Eu vos fiz sair da terra do Egito, e vos trouxe para a terra que jurei aos vossos pais. E eu disse: Eu jamais romperei o meu pacto convosco, e vós não fareis pacto com os habitantes desta terra. Porei abaixo os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que eu também disse: Eu não os expulsarei de diante de vós, mas eles serão como espinho nos vossos lados, e os seus deuses serão uma armadilha para vós. E sucedeu que, quando o anjo do Senhor disse essas palavras para todos os filhos de Israel, o povo ergueu a sua voz e chorou. E deram àquele lugar o nome de Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. E quando Josué havia deixado o povo partir, os filhos de Israel foram cada qual para a sua herança, para tomar posse da terra. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que viveram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu tendo 110 anos de idade, e o sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, no lado norte da colina de Gaás. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e eis que se levantou outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram a mal à vista do Senhor, e serviram a Baalim. Eles abandonaram o Senhor, Deus dos seus pais, que lhes tirou do Egito, da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estavam ao seu redor, e se inclinaram diante deles, e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor, e serviram Baal e Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de espoliadores, que os espoliaram. E ele os vendeu às mãos de seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiam mais ficar de pé diante dos seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhe havia jurado, e eles ficavam sobremaneira aflitos. Todavia, o Senhor levantou juízes que os livraram da mão daqueles que os espoliavam.
E ainda assim eles não quiseram dar ouvido aos seus juízes, porém se prostituíram após outros deuses e diante deles se inclinaram. Eles se desviaram rapidamente do caminho do qual andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos durante todos os dias do juiz, pois se arrependia o Senhor diante dos seus gemidos por causa daqueles que os oprimiam e os atormentavam. E sucedia que quando o juiz morria, eles retornavam e se corrompiam, mais do que os seus pais, ao seguirem outros deuses, para servi-los e ao se inclinarem diante deles. Eles não abandonaram os seus próprios feitos, nem o seu caminho obstinado. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Por que este povo transgrediu o meu pacto, o qual ordenei a seus pais, e não tem atentado à minha voz? Eu, doravante, também não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que, por seu intermédio, eu possa aprovar a Israel, se guardará ou não o caminho do Senhor, para nele andar, como o guardaram os seus pais. Portanto, o Senhor deixou aquelas nações sem as expulsar apressadamente, nem as entregou na mão de Josué. 3. Ora, essas são as nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, tantos quanto em Israel não tivessem conhecido todas as guerras de Canaã, somente para que as gerações dos filhos de Israel pudessem saber e ensiná-los a guerra, pelo menos aos que antes nada sabiam. A saber, 5 senhores dos filisteus e todos os cananeus e os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. E eles haveriam de provar Israel, através deles, para saber se eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, os quais ele ordenou a seus pais pela mão de Moisés. Os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. E eles tomaram suas filhas por esposas, e deram suas filhas aos seus filhos, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram a Baalim e os arvoredos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os vendeu à mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã Risataim durante 8 anos. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel, e saiu para a guerra. E o Senhor entregou Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão, e a sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim. E a terra teve descanso por 40 anos. E Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque ele havia feito o mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si os filhos de Amon e Amaleque, e feriu Israel, e possuiu a cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei de Moabe, por 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhe levantou um libertador, Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto, e por ele os filhos de Israel enviaram presente a Eglon, rei de Moabe. Mas Eude fez para si um punhal que tinha 2 gumes de um côvado de comprimento, e ele o cingiu debaixo de suas vestes, sobre a coxa direita. Ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moabe. Eglon era um homem muito gordo. E quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente. Mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal. E disse: Tenho um recado secreto para ti, ó rei. Que disse: Guarde silêncio. E todos os que estavam perto dele se retiraram da sua presença. Eude veio até ele, e ele estava assentado em um salão de verão, que ele mantinha para si apenas. E Eude disse: Tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou de seu assento. E Eude estendeu à frente a sua mão esquerda e pegou o punhal da sua coxa direita e o cravou na sua barriga.
E o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguia retirar o punhal da sua barriga. E a sujeira saiu. Então Eude seguiu para o pórtico, e fechou as portas do salão sobre ele, e as trancou. Quando ele saiu, os seus servos chegaram, e quando viram, eis que as portas do salão estavam trancadas, e disseram, certamente ele cobre os seus pés na sua câmara de verão. E eles esperaram até ficarem envergonhados. Eis que ele não abria as portas do salão, por isso pegaram uma chave e as abriram. Eis que o seu senhor estava caído, morto em terra. E Eude escapou enquanto eles esperavam, e passou além das pedreiras, e escapou para Seirá. E sucedeu que, quando chegou, ele soprou uma trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele diante deles. E ele lhe disse, sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, nas vossa mão. E eles desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão em direção a Moabe, e não permitiram que nenhum homem os atravessasse. E eles mataram de Moabe naquele momento cerca de 10.000 homens, todos robustos e todos homens de bravura. E dali não escapou um homem sequer. Então Moabe foi subjugado naquele dia, sob a mão de Israel. E a terra teve descanso por 80 anos. E depois dele foi Zangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus, com um arguilhão de boi. E ele também livrou Israel. 4. Os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Labidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiram até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Naphtali. Ele disse, o Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo, vai-te, aproxima em direção ao monte Tambor, e leva contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E aproximarei de ti, do rio Quizon, Cícera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e sua multidão, e os entregarei na tua mão. E Baraque lhe disse, se tu fores comigo, então irei, mas se tu não fores comigo, então não irei. E ela disse, certamente irei contigo. Toda a vida, a jornada que tu empreendes não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Cícera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Guedes. E Baraque chamou Zebulon e Naphtali a Guedes, e ele subiu com 10.000 homens aos seus pés, e Débora subiu com ele. Ora, Eber, o queneu, que era dos filhos de Obabe, o cunhado de Moisés, havia se separado dos queneus e armado a sua tenda na direção da planície de Zaananim, que está junto a Guedes. E eles mostraram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. E Cícera reuniu todas as suas carruagens, 900 carruagens de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o rio de Quizon. Mas, gente, pessoal, voltando a leitura aqui, que o celular começou a apitar, eu tive que parar aqui a leitura para travar ele, que eu tinha esquecido de travar o celular. Mas vamos dar continuidade aqui. Paramos aqui no versículo 14. E aí o 14 começa assim. E Débora disse a Baraque, levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Cícera na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Cícera e todas as suas carruagens, e todo o seu exército, com o fio da espada diante de Baraque. Então Cícera desceu da sua carruagem e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu as carruagens e o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer.
Cícera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera. Ele disse: Volta-te, meu senhor, volta-te para mim. Não temas. E quando ele voltou-se para ela, dentro da tenda, ele a cobriu com um manto. E ele disse a ela: Dá-me, rogo-te um pouco de água para beber, pois tenho sede. E ela abriu uma garrafa de leite e lhe deu de beber, e o cobriu. Ele voltou a dizer-lhe: Põe-te de pé à porta da tenda. E será que quando qualquer homem vier e te perguntar: Há algum homem aqui? Tu dirás: Não. Então Jael, esposa de Eber, pegou um cravo na tenda e pegou um martelo em sua mão e foi delicadamente até ele e golpeou o cravo na sua têmpora e o prendeu no solo, pois ele estava em sono profundo e exausto. Então ele morreu. E eis que, enquanto Baraque perseguia Cícera, Jael saiu para encontrá-lo. Ele disse: Vem-te, mostrarei o homem a quem busca. E quando ele encontrou na sua tenda, eis que Cícera jazia morto, e o cravo estava nas suas têmporas. Assim Deus subjugou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prosperou, e prevaleceu contra Jabim, o rei de Canaã, até que eles destruíram Jabim, rei de Canaã. 5. Então cantaram Débora e Baraque, o filho de Abinoão, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, ó reis, dai ouvido, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, cantarei louvor ao Senhor, Deus de Israel. Senhor, quando tu saíste de Seir, quando marchaste para fora do campo de Edom, a terra tremeu, e os céus gotejaram as nuvens, também gotejaram água. Os montes derreteram diante do Senhor, até mesmo o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Zangar, o filho de Anate, nos dias de Jael, as grandes rotas estavam desocupadas e os viajantes caminhavam por caminho secundário. Os habitantes das aldeias cessaram. Eles cessaram em Israel, até que eu, Débora, me levantei, até que eu levantei uma mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses, então houve guerra nos portões. Foi visto algum escudo ou lança entre 40.000 em Israel? O meu coração está inclinado aos governantes de Israel, que se oferecem voluntariamente no meio do povo. Bendizei ao Senhor. Falai-vos que cavalgam em jumentos brancos, vós que vos assentais em juízo e andais pelos caminhos. Aquele que são libertos do ruído dos argueiros, nos lugares da coleta de água. Ali eles recitarão os atos da justiça do Senhor, os atos da justiça para com os habitantes das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descerá até os portões. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativo o teu cativeiro. Tu, filho de Abinoão. Então ele fez com que aquele que permanece tenha domínio sobre os nobres. No meio do povo, o Senhor me fez ter o domínio sobre os poderosos. De Efraim houve uma raiz contra Amaleque. Depois de ti, Benjamim, no meio do teu povo, de Maquir desceram governantes. E de Zebulon, aqueles que manuseiam a pena do escritor. E os príncipes de Isacar estiveram com Débora, Isacar mesmo também, e também Baraque. Ele foi enviado a pé para o vale, para as divisões de Ruben. Houve grandes pensamentos do coração. Porque habitaste no meio dos abriscos, para ouvir os balidos dos rebanhos? Para as divisões de Ruben houve grandes buscas do coração. Gileade habitou além do Jordão. E porque Dan permaneceu em navios? Asser continuou à beira-mar e habitou nas suas brechas. Zebulon e Naphtali eram um povo que arriscava sua vida a monte nos lugares altos do campo. Os reis vieram e lutaram, então lutaram contra os reis de Canaã, em Danac, junto às águas de Mexido. Eles não tiveram qualquer ganho em dinheiro. Eles lutaram desde o céu, as estrelas em suas órbitas, lutaram contra Cícera. O rio de Quizon os varreu para longe, aqueles rios antigos, o rio Quizon. Ó minha alma, tu pisaste sobre a terra. Ó minha alma, tu pisaste sobre a força. Depois as patas dos cavalos foram
quebradas por meio do seu galope, o galope dos seus poderosos. Amaldiçoai Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoai amargamente os seus habitantes, porque não vieram em auxílio ao Senhor contra os poderosos. Abençoadas sobre as mulheres será Jael, a esposa de Eber, o queneu. Abençoada ela será sobre as mulheres na tenda. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Ela lhe trouxe manteiga em um prato nobre. Ela colocou a sua mão no cravo e a sua mão direita no martelo dos trabalhadores. E com o martelo ela feriu Cícera. Ela golpeou a sua cabeça, quando perfurou e atravessou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e deitou. Aos seus pés ele se curvou, ele caiu. Onde se curvou, ali ele caiu morto. A mãe de Cícera olhava por uma janela e chorava através da grade. Por que a sua carruagem demora tanto para vir? Por que tardam as rodas da sua carruagem? As suas sábias damas lhe respondiam. Sim, ela voltava a responder a si mesma. Não se apressaram eles? Não repartiram os despojos para cada homem, uma ou duas donzelas para Cícera, um despojo de várias cores de bordados em ambos os lados, juntas para o pescoço daqueles que tomam o despojo? Então, que pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas que aquele que o amam sejam como o sol, quando desponta no seu poder. E a terra teve descanso por 40 anos. Então, pessoal, vou ler até aqui o final do 5º. A gente inicia aqui no 6 de Juízes, como a gente vê aqui nesses primeiros capítulos. Depois da morte de Josué, né? O pessoal ficou sem alguém para governar. E eles iam a outros deuses, eles iam adorar outros deuses. Aí depois eles começaram a sofrer, eles iam, oravam ao Senhor, daí Deus colocava um juiz, daí ficava em paz. Daí depois que esse juiz morria, eles iam de novo adorar aos deuses pagãos, se prostravam, até que Deus ia de novo, tinha dó para outra pessoa para governar ele. Eles tinham um tempo de paz e um tempo de guerra, um tempo de paz e um tempo de guerra. E assim a gente vê que daí tinha a profetisa Débora, que ela foi à frente desse rei, que até na outra Bíblia fala, né, que Deus manda ele levar os homens de guerra na beira do rio e que eles bebessem, para beber água, e aqueles que abaixassem a cabeça que nem um animal, né, e bebessem água que nem um cachorro, que era para tirar fora da guerra, mas aquele que pegasse a água, levasse até a boca e ficasse atento ao redor, aqueles era para ir à guerra, né, e assim aconteceu, e Deus deu a vitória para eles. Então, gente, a vida é assim. Embora às vezes a gente é teimoso, a gente é obstinado, às vezes a gente se ira e coisa, aí a gente vai lá no pé de Cristo, ora, pede a Deus perdão, Ele nos perdoa, porque Ele é um Deus misericordioso. Um beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus, e até a próxima leitura da Palavra de Deus. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha, que é muito bom a gente estar lendo a Bíblia, né, gente? Então, beijinho, beijinho, e até o próximo vídeo.